Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, para você que nos acompanha também pela NET, canal 23, e um abraço especial para vocês que nos acompanham por todo o mundo através do site tvcapitalgoiania.com. E o assunto ainda continua sendo, segurança pública. Afinal de contas, recentemente foi descoberto o serial killer ou a pessoa que tenha cometido crimes continuados. Para falar sobre esse assunto e também sobre a importância da polícia nesse processo, e o que a gente pode esperar. Estamos numa campanha política aonde estão vendendo uma terra arrasada, e aí fala-se sobre muitos... E aí o direito de resposta eu acho que é fundamental. Para isso, convidamos e gentilmente aceitou o nosso convite o Dr. José Virgílio, ele que é vice-presidente da UGOPOSSE, é a União dos Policiais aqui civis do Estado de Goiás. Dr. José Virgílio, mais uma vez, muito bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite e é um prazer recebê-lo aqui. André, bom dia a você, a todos. E boa tarde, que o programa também é reprisado às 5 da tarde. Bom dia e boa tarde. Nós aqui agradecemos a oportunidade, em nome dos policiais civis do Estado de Goiás. A entidade está sempre preocupada em tentar levar para a sociedade aquilo que de importante, que na transparência maior do trabalho da polícia, do próprio comportamento da polícia, e mesmo nessa abordagem inicial que você fez aí com relação não só a imagem da polícia, mas a própria insegurança que estaria vivendo o Estado, até parece que a gente vive ou trabalha em prol da política. Não é verdade. A polícia ela trabalha totalmente imparcial, e para nós independe do momento em que ocorram os crimes. Nós estamos sempre prontos para tentar, da melhor maneira possível, atender a sociedade. Dentro desse aspecto, vamos começar a falar sobre isso. Goiás, é um estado assim tão violento assim como às vezes até a imprensa explora, porque os crimes que não são evitados não são mostrados. Aqueles crimes que a polícia evita, desarticular quadrilha, coisas desse sentido, não é notícia. A notícia é uma violência que, num determinado momento, ela cria dentro da gente aquele estigma de que não devemos mais sair de casa porque não existe mais polícia em Goiás e o crime tomou conta. Eu sempre falo o contrário. O senhor comunga dessa mesma opinião? Não comungo, mas antes eu quero até fazer um registro a você, que você recitou sobre a situação hoje já podemos falar com uma certa segurança do serial killer, que estava atacando em Goiânia, mas o registro que eu faço é a dedicação dos policiais que trabalharam incansavelmente para tentar trazer uma resposta para a sociedade, indiferente de ser momento político ou não. Isso chega até a ser uma coisa assim muito triste, de que algumas pessoas chegaram a trabalhar essa ideia de que tivemos o desprazer de ouvir pessoas dizerem, inclusive, que estava sendo fabricada essa situação de insegurança para beneficiar candidato A ou B. Uma coisa absurda que a gente ouviu por aí. E até intervenção federal, Exatamente. Fizeram isso, fizeram aquilo, mas é tudo conversa fiada. Aí sim podemos dizer intriga da oposição. Embora nós sejamos neutros, mas em posição de quem está de um lado e quem está defendendo a manutenção do poder. Não é nada disso. A polícia está de parabéns, a Polícia Civil por ter compreendido a dimensão do problema, que atravessou fronteiras, Você sabe que não foi a divulgação, ela passou a ser internacional. Você podia observar até em jornais de outros países, na própria rede mundial de computadores, Então é uma coisa que passou as fronteiras do Brasil. Então a Polícia Civil preocupada com isso, e eu não estou falando em nome da Polícia Civil, porque você sabe que eu não estou representando a instituição Polícia Civil, mas sim a entidade que representa os policiais civis. O senhor pode falar em nome da polícia, porque civis. O senhor é um agente da lei. Eu sou da lei, e o senhor tem esse poder para falar em torno da segurança pública do Brasil inteiro. Afinal de contas, o senhor é parte desse processo e tem o direito de falar também. Não, está certo. Então, eu queria parabenizar os colegas que trabalharam, não apenas a Força Tarefa, mas aqueles que já estavam no processo desde sua origem, desde das primeiras mortes que foram, entre aspas, aí, no começo, tida como uma série de mortes. E esses colegas, eu sei que eles trabalharam dia e noite, sábado, domingo, feriados, eles não tiveram descanso nenhum, eles buscaram de todas as formas
chegar com a maior rapidez que eles pudessem ao verdadeiro culpado, porque nós não podemos fabricar culpados para apresentar à sociedade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Aquela história de que a confissão da pessoa foi feita sob tortura, isso aí é uma total falta de respeito à nossa polícia, né? Com toda certeza. Primeiro que a polícia não precisa disso, a polícia hoje ela está qualificada a realizar diligências e todo o seu conjunto de informações sem necessitar de qualquer tipo de tortura para isso. E por uma segunda leitura, a confissão em si só, ela não sustenta nenhuma acusação, ela não se sustenta lá no processo, né, junto ao Ministério Público, ao próprio Poder Judiciário. Então, o que vai sustentar e que vai dar credibilidade ao trabalho da polícia são exatamente todo o conjunto de investigação e aí as provas técnicas, você vai somar tudo aquilo e vai levar para que o juiz e o próprio Ministério Público tenham o convencimento da autoria, da materialidade do delito, né, e das circunstâncias em que ocorreu. Então, eu quero registrar aqui o agradecimento a esses colegas, a gente se sente honrado, viu, André, de fazer parte da polícia, e a polícia goiana, ela sempre conseguiu dar uma resposta àquilo que foi colocado para ela buscar, aquela verdade, trazer os fatos para a sociedade. Isso é muito importante. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, que o Estado que nunca deixou um sequestro sem resolução, nem nada. Mas em várias outras situações, a Polícia Civil de Goiás foi colocada, às vezes, em xeque, devido a uma série de crimes que aconteceram, seja na área de roubo de banco, aquelas saidinhas que vitimaram muitas pessoas, série de homicídios no interior, crimes políticos que ocorreram muito, e a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários deles, anos 90 e começo dos anos 2000. Inclusive, vários ex-prefeitos estão cumprindo pena por causa do trabalho de investigação da polícia. Exatamente. E, por último, agora, nós tivemos essa situação que foi muito desagradável, né? Essa série de vítimas desde o ano passado, e as meninas, jovens, crianças, adolescentes, já nesse ano, a partir de janeiro de 2014. Então, esses colegas merecem o nosso reconhecimento e dizer a eles que eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa família Polícia Goiana, né, da Polícia Civil do Estado de Goiás, e dizer para você que foi um trabalho de muita competência, de muita persistência, não foi uma coisa só de sorte, embora eu sei que a sorte deve estar ao lado de quem trabalha. A sorte ela está ao lado de quem tem competência, não é? Ela está junto com quem tem competência, e também tem uma coisa suprema, né, que Deus também gosta das pessoas que fazem certo, que trabalham corretamente, fala, olha, você merece uma chance, eu vou te dar uma ajudinha. Então eu acho também que teve a mão de Deus ajudando a gente nesse trabalho e iluminando os colegas, mostrando os caminhos que eles deviam seguir para que pudessem chegar a um desfecho favorável na prisão desse rapaz. Agora, as pessoas reclamam muito que a polícia, ou até o esclarecimento de alguns fatos, leva-se muito tempo. Quando começou porque a informação que a gente tem foi através de um simples furto de uma placa de moto, ou seja, muitas pessoas nem vão à delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque acham que não vale a pena. Verdade, né? Verdade. Quando é que começou esse trabalho de investigação? E claro, ou seja, sem falar nada que possa comprometer o trabalho que está sendo feito agora do inquérito, essas coisas, mas algumas informações que a gente possa saber a forma como a polícia trabalhou, silenciosa, sendo criticada e deu essa resposta nesse momento exato, importante, independentemente de questões políticas. Não existe, é igual ao futebol, né? Não tem hora para gol. A hora que sai o gol é a melhor hora. Então, a prisão dessa pessoa, ela veio agora, é uma coincidência. Mas como é que começou? O que despertou? Eu queria assim, que o senhor pudesse, sem comprometer, claro, né, mostrar para a sociedade como a polícia ela trabalha, às vezes, de forma muito silenciosa, sem fazer alarde, porque se você fizer alarde, a tendência natural é que o bandido ele fuja. Com certeza. E a polícia ela trabalha com a inteligência. Exato. Essa história, como começou, como foi feito, sim, e até o ponto que chegou nesse que chegou. Na sua pergunta anterior, você perguntou sobre a situação da insegurança ou do Estado, de insegurança no Estado. Então, como assim, muita coisa a gente vai tentando pontuar, eu diria para você o seguinte:
O problema da segurança pública, a gente pode pegar todos os índices do Ministério da Justiça, das ONGs que fazem esse tipo de trabalho, você vai verificar que não é um problema de Goiás, é um problema do Brasil. Né? Do mundo. É, mundial, e aqui para nós, o Brasil também está com um problema sério de segurança pública. Isso decorre de uma série de fatores, né, que acaba levando ao grande índice de criminalidade no país. Mas eu diria para você, respondendo a sua primeira pergunta, da anterior, não, Goiás não está essa coisa assim dessa insegurança, não. Goiás ainda é um estado... Não. Temos que ter cautela. Não, exatamente. E não pânico. A polícia, ela responde bem à demanda social. Tem deficiência, com certeza. A gente não vai ficar aqui tampando o sol com peneira, né, André? Nós temos deficiência, tanto nós como as demais forças de segurança. Nós temos problemas, etc. Mas a polícia goiana, além dela ser uma polícia respeitada, ainda é uma polícia respeitada ainda, ela é uma polícia competente. Ela consegue dar as respostas para a sociedade em todos os momentos em que a sociedade busca, não é, essa resposta junto à polícia. A nossa missão, e aí se tiver essas devidas condições, né, obviamente que nós deveríamos levar muito mais à sociedade. Né? Nós precisaríamos ter melhores condições, justamente para que a gente pudesse dar uma segurança ainda melhor. Mas o momento não é de pânico, não. E também existe muita falácia, né, muita pirotecnia em cima dessa coisa aí. Não, a polícia, você pode confiar ainda que é uma polícia boa, uma polícia que está se depurando muito nos últimos anos, né? Justamente para que você, enquanto sociedade, cidadão, você possa ver na polícia um ente de Estado, um organismo de Estado que pode levar tranquilidade para a sua família. Agora, tem um aspecto, né? Desculpa interrompê-lo, é aquele velho ditado, que a ocasião faz o ladrão. Muitas pessoas também, elas facilitam a vida dos criminosos, né? Por exemplo, ostentando aparelhos celulares, andando com... Não é aquela coisa assim de que temos que esconder os nossos bens, guardar em casa, não. Mas temos que ter cuidado com eles, né? A cautela é necessária, né, André, do dia a dia. O ladrão, a maioria dos crimes, depois nós vamos falar especificamente sobre investigação criminal, mas no aspecto de investigação policial, que é essa que a gente desenvolve, porque você sabe que, embora esteja no conceito de investigação criminal, existem outros atores na lei brasileira que também podem fazer a investigação, né? Que são aquelas excepcionais, por exemplo, membros do Ministério Público, quando eles praticam seus crimes, sim, ou do próprio Judiciário, os crimes militares, aqueles que estão previstos no Código, etc. Então, existem outros atores, né, que também fazem a investigação. Mas a investigação grossa, essa que a sociedade precisa, que a sociedade quer, quem faz é a Polícia Judiciária. Então, o crime, como regra, ele vai buscar, ele vai se sustentar em 3 elementos, que a pessoa vai estar, um deles vai dar naquilo que você falou, exatamente. O que é que ele precisa? Ele precisa de motivação, ele precisa de oportunidade e ele precisa do meio. Na questão desses crimes de patrimônio, ocorre muito que ele vai acontecer em uma escala mais grande, justamente pela questão da oportunidade. Essa questão da oportunidade, nem sempre é a gente que oferece para o bandido, mas a gente acaba contribuindo com a oportunidade, né? Justamente pela falta de cuidados, esses cuidados elementares, que pode criar oportunidade ou ampliar o leque de oportunidade do meliante, do bandido, ir lá e praticar aquela conduta criminosa. E a gente vê a polícia alertando o cidadão, né? É comum ainda a gente ver mulheres andando no carro com o vidro aberto e com a bolsa do lado do carro do passageiro. Alguns cuidados básicos que a gente podia ter. Mas para o assaltante que está numa moto, do lado, o vidro aberto, a bolsa ali, ele só precisa estender o braço. Mas isso até, André, é em decorrência da sensação de segurança que você tem, da tranquilidade que você tem. Por isso que você anda despercebido, tranquilo, você, né, solto, desprendido. E isso também é muito do povo goiano, né? Ser muito tranquilo, muito bom, muito, né, tranquilo nesse sentido. Então, essas pessoas acabam, em determinado momento, oferecendo essa oportunidade. Não é que oferecer essa oportunidade, mas devido a essa tranquilidade, você acaba facilitando a ação do bandido. Agora, com relação à nossa investigação, que é a investigação dos colegas que participaram efetivamente, diretamente, dessa questão do serial, é bom que se diga que não foi nada que também, assim, que simplesmente caiu aqui e foi preso. Não, houve um árduo trabalho por parte dessas equipes, mas foram muito exigidos.
e trabalhar assim exaustivamente. Para você ter uma ideia, um tipo de crime dessa natureza, ou crimes dessa natureza, você abriu o disco de denúncia e geralmente ocorrem centenas e até milhares de denúncias. E muitas delas são realmente muito falsas. E isso é um risco, porque você acaba tendo que deslocar uma equipe para checar uma informação que o cidadão sabia ser falsa. Então ele tira uma força de trabalho aqui, não é? Porque nós temos a obrigação de checar todas. E ainda onera o nosso bolso. Com certeza, porque você gasta muito. O cidadão ele mantém a segurança pública. E quando alguém faz uma denúncia inverídica, nós estamos gastando, né? Porque os profissionais têm que ir. Exatamente, você tem que empenhar todo um efetivo, tem a parte de logística, etc., para você checar essas informações. Então, nesse caso específico, e mais uma vez aí eu quero parabenizar as equipes. Você não imagina, por exemplo, o que é uma equipe de policiais, ou equipes de policiais, passarem dias a fios, fazendo levantamento, mapeando toda a cidade e, em especial, as áreas de maior incidência dos crimes daquela natureza. E eu estou te falando com segurança de como se faz um tipo de investigação. Obviamente que a gente não vai, e eu sou contrário, você dá abrir totalmente a forma que se investiga. Mas você precisa esclarecer à sociedade de que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil aqui, né, porque o resto do mundo chama Polícia Judiciária. E aqui a gente habituou a chamar de Polícia Civil. Então, realmente, ela faz um trabalho, você utilizou o termo silencioso, e é isso mesmo, bem caladinha. Nós não nos preocupamos em apresentação, aquele tipo de aparição. Nós não queremos aparecer, o marketing, isso não. E nem criar notícias que depois de forma alguma não se sustentam. Foram apresentados nesse processo pela imprensa e não pela polícia, porque a polícia fez a prisão e a imprensa, pelo menos 4 vezes, ela afirmou que tratava-se do serial killer. E em nenhum momento a polícia afirmou que era ele. Exatamente. Inclusive, e esse é um dos fatos que eu estou chamando a atenção, porque no primeiro momento a cobrança foi muito forte, não é? E queriam que a polícia apresentasse um culpado. Fabricasse, né? Fabricasse. Nós não podemos agir desse jeito. A polícia tem que ter uma responsabilidade muito grande quando ela chega e aponta o dedo e fala: foi fulano que praticou o crime, está aqui, o crime foi esse, e nessas circunstâncias. Então, assim, nesse caso aí, o secretário, o delegado-geral e os delegados que estavam à frente, juntamente com os demais colegas, eles foram prudentes e agiram com responsabilidade, até porque, se eles chegassem ali falando coisas que não eram factíveis, que não podiam ser provadas, eles poderiam ter causado uma grande instabilidade na sociedade com relação ao conceito de segurança que a gente estava vivendo naquele momento, né? De apreensão, justamente por causa daquele tanto de crimes. Então, a polícia ela não pode trabalhar tentando se colocar acima de qualquer coisa. Ela só pode chegar e colocar para a imprensa aquilo que é possível de ser provado, aquilo que ele sabe que vai sustentar durante o processo e que a própria justiça fala: não, esse é um trabalho crível, nós podemos acreditar, foi um trabalho bem feito. Acreditar não, condenar, né? Porque se o inquérito ele for mal feito, na hora do julgamento, esse inquérito ele se desfaz porque não tem consistência. Não, sem consistência. É isso que mais ou menos essa linha que você está falando, eu estou dizendo assim, o juiz, o Ministério Público, por que você vê que há muitas absolvições por causa disso? Trabalhos, muitas vezes mal feitos, precipitados, não essencialmente por parte da Polícia Civil, porque a Polícia Civil sofre muito com a contaminação das provas. Sim. A Polícia Civil sofre muito com a ingerência de outras forças que tentam, de alguma forma, aparecer no meio da investigação por um motivo A ou B. A Polícia Civil sofre muito no sentido do pouco efetivo para dar resposta imediata à demanda quando ela aparece. Então, são uma série de fatores que a gente já pega e aí muita coisa já vem prejudicada e a gente acaba tendo que consertar para poder levar isso de uma forma bem consistente, de modo que o Judiciário e o Ministério Público tenha condições de avaliar e se convencer que aquilo está certo, aquilo está correto, de acordo com a lei.
E condenar. E condenar. Porque se nós não tivermos essa consciência de levar isso pronto desta forma, André, aí todos... Um bom advogado derruba tudo. Eu costumo dizer o seguinte, o sucesso da condenação do criminoso depende justamente da competência, né, da investigação que foi feita. Toda vez que você tiver uma investigação mal feita, você estará dando munição para que os advogados consigam absolver os seus réus, né, os seus constituintes, e levá-los à impunidade, mesmo sabendo que eles praticaram os crimes. Então, a deficiência na investigação beneficia só quem? O bandido. Ele que é o grande beneficiário. Agora, nesse caso, retomando, né, o que se fala, pelo menos que foi dito aí, é que tudo partiu desculpe a redundância, né? Vou usar o português correto, né? Tudo começou a partir de um momento aonde houve um furto de uma placa de moto, que é uma coisa tão corriqueira, tão comum, que eu já falei isso aqui, né? Nós não vamos à polícia fazer boletim de ocorrência, às vezes roubam um celular, a gente não faz boletim de ocorrência, porque não compensa, não compensa. Tem que fazer. Mas tem que fazer. É igual, assim, isso aí, quando você prende uma pessoa e já existe ocorrências, isso aí fortalece o trabalho da polícia e aumenta a pena de quem cometeu o crime. Exatamente. Né? Agora, André, você falou uma coisa interessante, mas isso aí foi apenas um elemento. Sim. Isso foi um elemento. O furto da placa também servirá para que os colegas possam fortalecer as provas que serão coletadas, não é? Para a prova em determinados crimes que esse rapaz cometeu. Essa placa será importante, cria o vínculo, o liame, né, o vínculo que vai ligar ele a certos crimes. A placa é importante. E também será... um dos elementos. Um dos elementos de prova que está sendo trabalhado nesse sentido, posso te confirmar isso e afirmar. Mas não foi só isso. Teve mais uma série de investigações. Outros meios de prova foram coletados também. São vários elementos de prova que nossos colegas conseguiram, que vai trazer a certeza para você, sociedade, cidadão, de que realmente aquele senhor, aquele rapaz, que é um rapaz muito jovem, 26 anos, né? Vamos chamar de bandido, porque quando a gente fala rapaz, a gente ofende as pessoas de bem, né? Exatamente. Porque até agora, quando ele digamos assim, quando ele se apresentou sendo a pessoa que cometeu esses crimes, eu acho que ele perde a prerrogativa de merecer a expressão jovem, rapaz, essas coisas. Ele é um criminoso e que assim deve ser tratado. Assim, é a minha opinião. Desculpe se eu estiver errado, porque... o autor desses delitos o autor desses delitos, né? Então é o seguinte, não é só isso. Então, para você ter uma ideia e para que a sociedade saiba o seguinte, eu tenho informações seguras que foram perto de 400 denúncias que foram checadas por equipe de policiais nós. Então, isso significa no mínimo 400 diligências se você fizer uma ligação direta, que muitas vezes dessas, quando você vai num tipo de denúncia dessa, você acaba desenvolvendo uma outra investigação para checar uma outra coisa ali, justamente para ver se você consegue confirmar aquelas informações. Então, quer dizer, foi um trabalho muito grande dos colegas fazer toda essa checagem. Fora isso aí, havia alguns elementos, alguns sujeitos que eram suspeitos, mais de 150, por volta de 180, 200 elementos suspeitos, que foram investigados, como você falou, caladinho, só com trabalho de inteligência dos colegas, muita dedicação, fazer um trabalho velado em busca de outras informações. Várias noites de sono, mas muitas sem noites, dormir, sábado, domingo, não teve sábado, domingo, esse tipo de dia investigação, sem refeições. não como fora de hora, quando come, assim, aquela coisa toda, você tem que dedicar aquilo, né? Então, por exemplo, infiltrar pessoas em determinados locais para que você pudesse trazer mais informações corretas e até você ir descartando todas aquelas pessoas para que você não corresse o risco de fabricar algum tipo de criminoso para apresentar para a sociedade, para a própria mídia, que cobrou muito isso. E aí também essa cobrança é importante, nós entendemos que sim, os segmentos organizados também cobraram muito daí, as autoridades políticas cobraram muito, você sabe disso. Sim. Mas assim, a polícia, então a gente fica muito satisfeito
com o resultado que a polícia apresenta para a sociedade goiana nesse momento, Tá, com toda certeza, com toda convicção de que o trabalho foi feito corretamente e no momento certo a polícia conseguiu dar a resposta que a sociedade precisava e sem inventar nada. Tudo que estará nos autos eu posso te garantir. Os colegas são sérios, eu posso te garantir. São coisas que podem ser provadas, podem ser questionadas, que resistem a qualquer questionamento, porque a prova é real. Mas aí não é o senhor que vai falar, sou eu que vou falar. Sim. O trabalho da polícia foi muito bem feito. Muita gente falou assim, o horário eleitoral agora não interessa, mas a polícia continuou trabalhando. E para o policial, é claro, para todo profissional, é fundamental o reconhecimento. Eu senti a falta ali de alguns policiais, de alguns delegados que trabalharam nesse processo e acho que estão felizes, mas estão no anonimato, como sempre estão na rua combatendo o crime, sempre no anonimato, e as autoridades, né, elas acabam faturando o trabalho dos policiais e às vezes condenando como eu já disse várias vezes, né? Não, a polícia está demorando, deputados falando, pessoas falando, essas coisas. Agora eu pergunto para o senhor, algum desses policiais recebeu pelo menos uma condecoração de honra ao mérito? Ele teve ali no seu salário uma incorporação, ele teve a valorização, porque uma coisa é a realização profissional, a outra coisa é saber que no dia seguinte a energia vence, a água vence, o filho fica doente, ele fica doente, a esposa fica doente, ele tem que pagar telefone, aluguel, essas coisas. Houve por parte do poder público esse reconhecimento? Não, foi o desfecho do caso, na verdade, só a primeira parte, não houve um desfecho total ainda, porque é importante também você saber o seguinte, a polícia prender é só a primeira parte. Sim. Nós temos que fazer todo um trabalho de investigação para saber se o que ele disse é verdade, porque às vezes ele pode estar até enganando a polícia. A confissão só não serve para nós, André, e nem serve para a justiça, não serve para ninguém, só serve se ela for colocada ao lado de outras provas, e nesse conjunto de provas nós tivemos a certeza de que aquela pessoa é o autor do crime. Mas só a confissão da pessoa também, muitas vezes se dá porque o trabalho da polícia mostra para a pessoa. Exato. Eu me lembro de um caso, aquela chacina que aconteceu em Aparecida, onde até uma criança de 4 anos foi morta. A polícia civil, vamos colocar, a polícia. Jardim Olinda, a polícia sabia aonde a namorada ou uma pessoa muito próxima ao suspeito frequentava e colocou um balconista, um policial disfarçado de balconista. E ele servindo a namorada lá, ela disse tudo, né? Exato. Ela disse tudo, ela contou detalhes do crime. Então, ou seja, mesmo que ele negasse a confissão, mas fica muito difícil também. Tinha detalhes para provar que de fato... Já tinha elementos ali que, mesmo ele dizendo que não, mas elementos consistentes que diziam sim. Exato. Esse conjunto probatório é que nos dá a certeza e a mesma certeza que vai até o judiciário, tá certo? Uhum. Então, como foram vários crimes, como você sabe, e aí na fala do próprio autor, eu digo autor porque ele já confessou, ele mesmo também já confessou. O réu confessa. O réu confessa e tem várias outras elementos de prova que podem confirmar o que a gente está falando, então, na verdade, é esse autor mesmo. Então, agora os colegas ainda têm que trabalhar muito e rápido para que ele possa, dentro do prazo legal, formatar todo o procedimento, né, que é o inquérito policial, relacionado a todos esses crimes, e levar ao judiciário. Então, nesse sentido que você falou, ainda não esgotou o trabalho da polícia. Mas os colegas já merecem esse elogio e esse reconhecimento. A princípio, o governador chamou parte da equipe, aquilo que podia disponível, até para não parar todos os trabalhos, agradeceu a eles pessoalmente toda a forma de trabalho e a resposta que foi dada à sociedade. Nós ouvimos isso ontem à noite do próprio governador, isso ele fez na parte da tarde, chamou as famílias também,
das vítimas e mostrou para eles, olha, o resultado está aqui, foi isso que aconteceu, etc, 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 etc. Isso traz uma tranquilidade maior, não é? Um senso de justiça para aquelas famílias que perderam o seu ente. Não vai resolver, não, mas o senso de justiça é importante. Você fala, olha, a polícia trabalhou, o Estado deu uma resposta e a minha filha, se Deus quiser, não perdeu a vida e vai ficar impune. Haverá punição para esse rapaz, etc. Então, esses colegas merecem, sim, esse reconhecimento além do normal, porque eles trabalharam muito além da carga normal que eles deveriam trabalhar. E isso, André, é justamente porque existe esse amor à profissão. Você passa a gostar tanto da profissão que você acaba abrindo mão da sua vida particular. Sim. Em prol da vida profissional. Você faz isso, ou você acha que o policial, 6 horas da tarde ele vai embora, às 18 horas? Não vai, ele vai embora a hora que ele dá para ele ir. E quando nesses casos agora, eu posso te garantir, muitos, hoje mesmo, 5 horas da manhã, estava na rua. Você entendeu? Então, ou alguns sequer foram em casa dormir, né? Exato. No próprio dia da prisão, eles praticamente amanheceram à noite, dormiram menos de 2 horas. Porque 4 horas da manhã esse pessoal estava tomando depoimentos, gravado, arrumadinho, tudo certinho, justamente para que não parasse dúvida. Aquele elemento, igual você falou, alguém até falou de tortura, dessas coisas, tudo conversa fiada. Ele passou por um exame médico legal, logo que ele chegou e logo após ele terminou o depoimento, sem nenhum arranhão, trabalho de qualidade que a Polícia Civil Goiana fez e apresentou para a sociedade. Até mesmo porque é um trabalho que é acompanhado pelo Ministério Público, certeza, né? Que ali dá veracidade às ações da polícia e é um parceiro também da polícia, porque vai ser um promotor que, se for a júri, é esse promotor que vai buscar a condenação. Então, se ele for adepto da tortura, a tese dele ela vai cair no julgamento. Cai, porque aí o processo, aí começando pelo inquérito, as provas são viciadas, né, estão maculadas. Esse tipo de prova, no processo penal, não serve para nada. Então, não existe mais isso. Nós não estamos mais na Idade Média, em que confissão era suficiente para você até matar. Não é isso. Nós estamos mais nesse período, né, na fase de Inquisição. As provas produzidas pela polícia têm que ser provas alvas, brancas, claras, sem manchas, para que o próprio Ministério Público tenha condições de oferecer a denúncia e sustentar. Oferecer e sustentar a denúncia e levar à condenação dessas pessoas. Por isso, hoje a polícia trabalha com uma outra visão, uma visão realmente de proteção, até o próprio elemento, para que não seja amanhã questionado sobre isso, não é? Então, nesse caso em especial, mas isso já é uma prática que a Polícia Civil de Goiás vem adotando já há muito tempo, é de você fazer as provas com maior transparência, sem mácula alguma, para que essas provas não sejam questionadas, ou se forem a tese que vier a questionar, a nossa tese prevaleça sobre aquilo que foi questionado. Porque é muito comum também você trabalhar corretamente, e aí advogados, e aí não são todos, mas alguns inescrupulosos, né, que não praticam a advocacia de boa fé, antiéticos, criam elementos, falseiam coisas para tentar derrubar aquela prova. Isso é ruim para o próprio sistema, né? Porque o sistema tem que funcionar com uma certa transparência para todo mundo, com a legalidade. Não é? Eu já acho. Você tem direito de defesa, mas a sua defesa não pode ser viciada para prejudicar a sociedade. É a minha opinião. Eu penso assim, com o Ministério Público, ele é o advogado do povo, eu acho que deveria ter um defensor público, porque, às vezes, o poder financeiro ele pode atrapalhar um trabalho muito bem feito, justamente pelo poder aquisitivo da pessoa que está sendo acusada. Pode contratar o melhor advogado, não quer dizer que o advogado vá se vender, essas coisas não. De forma nenhuma. Mas tem uma boa argumentação para convencer o júri. Do contrário, né? Então, acho que a Defensoria Pública ela deveria fazer esse papel de defender a pessoa que cometeu o crime. Né? Mas é o contrário, a definição para a Defensoria Pública é exatamente o contrário que você está falando. O Ministério Público já é esta figura que faz toda a parte de acusação, e aí o advogado, quando ele não é da Defensoria Pública, é do Ministério Privado, que são os advogados normais do dia a dia. E os advogados da Defensoria Pública para a ausência para a incapacidade financeira
de quem praticou crime, não pode pagar um advogado privado, então a defensoria pública patrocina. Então, ao contrário, se fizer, você está fortalecendo mais ainda a defesa do bandido. Mas isso está até atendendo o princípio constitucional, que todo mundo tem direito à defesa, todo mundo é o contraditório, a ampla defesa, devido ao processo legal. Então, se a pessoa não tem condições de pagar um advogado para a sua defesa, o Estado tem que fornecer. Onde não tem, que você tenha a situação. Então, o próprio juiz pode nomear aqueles advogados, os privados, né, para que funcione no processo, naquela forma de assistência judiciária que você conhece. Não, eu falo isso, porque a gente tem mas existe a defensoria, que é justamente para fornecer defesa àqueles que não têm um advogado constituído. Eu falo isso porque não é segredo, eu entrevistei aqui o Dr. GCI, que é um dos juízes, né, mais conhecidos nessa questão de júri popular. E ele já disse que, às vezes, o trabalho do Ministério Público, da Polícia, foi muito bem feito, mas um bom advogado, ele conseguiu mudar o que estava nos autos através do convencimento dos jurados, porque o poder de argumentação, né? Ele acaba colocando na cabeça da pessoa uma dúvida diante de uma realidade. E aí, na dúvida, pro réu. Né? Então, assim, o bom advogado, ele trabalha muito nessa área. Quando ele percebe que o cliente dele, a capacidade de ser absolvido é muito pequena, então ele trabalha numa outra linha emocional, nesse aspecto, e às vezes até consegue mudar uma sentença. Foi o que o doutor GCI me disse. Não, mas isso é fato. Isso é fato. Nós temos isso mesmo. Geralmente, quando você vê pessoas de maior poder aquisitivo numa situação criminal dessa, logo você vai ver que os melhores advogados são os que são contratados. Mas por quê? Porque, obviamente, não é só porque ele é bom de oratória, nada não, mas é muito importante o poder de convencimento, a persuasão e o conhecimento técnico jurídico que ele tem, para ele utilizar o mecanismo que a lei fornece a ele. E aí eu já te disse uma vez que o Brasil tem um sistema de processo bom e oferece muito mecanismo de defesa para quem praticou o delito, que seria para os bons, mas acaba aproveitando aos maus. Então, esses advogados fazem usos de toda essa ferramenta. E ele está dentro da lógica, ele está só utilizando as ferramentas que é colocada para ele, para que ele exerça a sua profissão em favor daquele que é o cliente dele naquele momento. Podemos até não gostar e não concordar, como algumas coisas, igual ontem mesmo fui questionado na hora do almoço, o colega falou, mas ainda tem, uma pessoa dessa ainda tem direito a advogado, porque o advogado estava falando lá, né? E aí, com relação à defesa dele e tal, desse rapaz que foi preso lá, o autor dos crimes. É a lei, é a Constituição, ele tem direito à defesa. Agora, o advogado vai utilizar todos os meios, todas as ferramentas, e aí por isso que a gente quer a ética, não é também dos advogados, dentro daquelas ferramentas que a própria lei fornece a ele, que ele possa, então, patrocinar ali a defesa do seu cliente. E os melhores, eles têm esse poder de persuasão, de convencimento, articulação e muito conhecimento jurídico. E o advogado ético, ele reconhece a culpa da pessoa que ele está defendendo, mas ele tenta amenizar a pena, né? Então ele faz aquele trabalho ético. Muito ético. Ele reconhece a culpa, mas tenta diminuir a punição. Agora, existem outros que não vai entrar nesse problema para não ter problema com a OAB, porque é uma questão de ética, a OAB tem seu conselho de ética e ela deve agir como tal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre essa questão, né? Muitas pessoas não conhecem o que é o escrivão, o que é o policial, a função de cada um, o perito, né? As polícias, todo mundo, quando fala polícia, acha que é guarda municipal, polícia federal, polícia militar, força nacional, polícia civil, tudo, né? E a gente às vezes confunde-se e não dá o valor ou até age de forma equivocada nesse processo. No instante só a gente é de volta. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça.
Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. A vida é bela e pra ser bem vivida, você precisa de qualidade de vida. Cuidados essenciais que preciso. Saúde e bem-estar para minha família. Eu já sei onde encontrar. Supermercado Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Tem grelhados, tem sanduíches também. No Paracletos tudo é uma delícia. Picanha, frango, filé, o sabor que a gente quer. No Paracletos eu vou com a família. Toda hora, todo dia. Paracletos é pura alegria. Experimente você também. Paracletos grelhados e sanduíches, esperando por você no Shopping Estação Goiânia. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. A vida é bela e pra ser bem vivida, você precisa de qualidade de vida. Cuidados essenciais que preciso. Saúde e bem-estar para minha família. Eu já sei onde encontrar. Supermercado Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Tem grelhados, tem sanduíches também. No Paracletos tudo é uma delícia. Picanha, frango, filé, o sabor que a gente quer. No Paracletos eu vou com a família. Toda hora, todo dia. Paracletos é pura alegria. Experimente você também. Paracletos grelhados e sanduíches, esperando por você no Shopping Estação Goiânia.
Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. De volta com o Jornal Argumento, recebendo com muito prazer aqui o Dr. José Virgílio, ele que é vice-presidente da UGOPOSSE, né? A UGOPOSSE é uma das associações, das entidades, mas são todos polícias, né? Todos que trabalham pelo bem. Então, da mesma forma dos policiais militares, civis, Guarda Municipal, Polícia Federal, todos esses, né? Tem assim, o nosso respeito, tem o nosso agradecimento e que tenham também essa capacidade de se unir, né? Porque nada melhor do que a união é que faz a força. Parabéns ao pessoal da UGOPOSSE, também como outras entidades que defendem o interesse do policial. E aí, doutor José, eu deixei para fazer essa pergunta agora, temos pouco tempo de programa, a Polícia Civil, porque assim, quando fala Polícia Judiciária, aí já pensa que é o juiz, né? Aqui vamos usar a Polícia Civil. Cada um tem a sua função, né? E a gente tem o policial, o escrivão, tem uma série de coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a atividade de cada pessoa e a importância dessa pessoa em cada processo. Certo. Antes um pouquinho, André, só para fazer o seguinte, que o mérito de toda essa investigação, de todo o sucesso, nós devemos exatamente àqueles colegas, aquelas equipes que se entregaram ao processo de investigação, que é uma coisa que realmente você entra para dentro do processo e você não quer sair. Então, o mérito desses colegas, inquestionável, a dedicação deles com relação a toda essa investigação que veio trazer uma resposta positiva para a sociedade com relação a essa série de crimes que vinha acontecendo. Um mérito geral, porque muitas ações da polícia isolada tem o mesmo efeito na sociedade, mas não tem a mesma repercussão, né? Com certeza. Então, assim, mesmo aquele policial que não participou, ele recebe também, né, e merece também o reconhecimento. Afinal de contas, ele trabalhou em outros casos que não teve a mesma repercussão, mas também é muito importante esse processo, né? No dia a dia ele faz esse trabalho também, né? E em uma situação dessa em que aconteceu agora, as demais delegacias, mesmo que não tivessem envolvido diretamente, essas pessoas, esses colegas que estão nas delegacias ali, eles também estão ávidos em buscar informações para poder auxiliar os colegas, municiando quem está para que eles, no caso. Exatamente. Olha, fulano, eu tenho informação aqui, parece que é boa e tal, vê aí o que vocês conseguem aí. É uma polícia inteligente, é uma polícia fraterna e uma polícia que respeita o trabalho do companheiro mesmo, sabendo que a solução do caso não interessa, né? Não interessa ao ego do policial. Não. Mas aquela gratificação de fortalecer a entidade polícia. Isso é importante e deveria ser a ideia de todos. Você fazer em prol da instituição. Quando você fortalece, quando você dá credibilidade para a instituição, você fortalece também os atores que participam ali daquela instituição, né? Então, se eu tenho uma polícia civil forte de credibilidade e eu faço parte dela, eu também me sinto assim. Então, você não pode valorizar apenas um elemento que está ali e deixar todo o restante do mecanismo, né, do sistema que funciona ali dentro, sem o reconhecimento. Então, o ideal é você fortalecer a instituição, sim, não é? Para mostrar, e não só para mostrar, mas para levar um bom trabalho à sociedade, e você também estará sendo
ou pelo menos deveria estar sendo valorizado dentro do todo o conjunto. Eu falo isso porque eu disse aqui uma vez, quando o secretário de Segurança, ele quis desarmar toda a polícia pelo desvio de conduta de 2. Aí eu disse que você não pode punir todos pelo mau exemplo de 2. Nós somos contra mau exemplos em todos os lugares. Agora você tem que ter a capacidade, né, de não punir inocentes. E da mesma forma, eu digo agora, né, esse trabalho que foi realizado é um mérito de toda a Polícia Civil do Estado de Goiás, juntamente com a Polícia Militar, com a Força Tarefa, com o cidadão que denunciou, que é importante também. A participação muito importante. Exato. Agora, muitas pessoas, elas não sabem. Chegam na delegacia, vê um escrivão, aí quer que o escrivão saiba fazer a prisão, vê um agente, quer que o agente faça isso, faça aquilo. Tem gente até que quer que a Polícia Civil ande com uniforme. Mas é porque, assim, infelizmente não é muito divulgado e a grande maioria da população assim, não tem o conhecimento de como funciona a polícia. Aqui no Brasil, nós temos a Polícia Judiciária, que são as polícias civis. Então, as polícias civis são todas as polícias civis dos estados do Distrito Federal e temos também a Polícia Judiciária no âmbito federal, que é a Polícia Federal. Sim. Lá é a Polícia Judiciária, tá certo? Que é o mesmo papel da polícia nossa no estado. Então, essa formatação é justamente por causa da formação do estado, como é que ele fez. O estado federado, então os estados e municípios têm suas polícias judiciárias, que são as polícias civis. E a União tem a sua polícia judiciária, que é a Polícia Federal. A competência é definida ali de acordo com os crimes, etc. Tem as leis que dão as competências. E nós temos as demais forças de segurança que são, e aí, para complementar essa outra informação, a Polícia Civil, ela tem um caráter investigativo e repressivo, servindo para nós, tanto dos estados e do Distrito Federal, como para a Polícia Federal, tá certo? Então, o caráter é esse. Ele é investigativo e ele é repressivo. A nossa polícia, então, ela não usa farda, a regra não usa farda. Alguma exceção são os grupos táticos que nós temos, né? Os grupos de intervenções, de algumas situações especiais, tantos outros que fazem assim, esse tipo de trabalho, um trabalho que precisa de uma identificação, justamente para diferenciar, para saber que a polícia está realizando uma operação, fazendo algo nesse sentido. Agora, essa é a polícia investigativa, o trabalho velado, né? O trabalho secreto, é o investigador. E a própria formatação do Estado, de acordo com a nossa lei, nós temos a polícia ostensiva preventiva, que são todas as demais polícias que usam farda, que é a Polícia Militar, as guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias ferroviárias, e etc. Então, essa polícia, essa ostensiva preventiva, que nós conhecemos mais como Polícia Militar, ou as guardas metropolitanas ou guardas municipais, elas têm esse caráter, que não é caráter de investigação, tá certo? O caráter dela é prevenir o crime, por isso que fala a polícia ostensivamente, por causa do trabalho, obviamente, ostensivo, né? E preventivo, porque no sentido de que a própria ação ostensiva previne, nesse sentido, então ela é ostensivo preventivo, no caso da Polícia Militar, né? Dentro de cada polícia dessa, e aí nós vamos trazer aqui para o lado da Polícia Judiciária, porque é onde nós trabalhamos já há muitos anos, a Polícia Judiciária ela é composta, agentes, tem várias denominações no Brasil, que é de investigador, né? Agente, comissários, delegados de polícia, os escrivães, em alguns lugares são investigadores, em outros são detetives, não é? E nesse mesmo, nessa mesma estrutura nós temos a Polícia Técnico-Científica, que também faz parte da Polícia Judiciária. Aqui em Goiás, parte dela tem uma exceção que foi criada e entendemos como um erro, que foi retirar ela do âmbito direto da Polícia Civil, que são os demais colegas que fazem um trabalho também de suma importância, é onde você consegue fazer a prova técnica oficial. Então, nós fazemos toda e aí, para o cidadão que está ali, o seu público, entender o seguinte: dentro dessa cadeia de cargos, de trabalho que tem que ser desenvolvido, nós temos lá o delegado de polícia, o investigador, que é o agente de polícia, o escrivão, o papiloscopista. E temos mais os peritos que vão em local de crime, fazer os laudos de local de crime, né, essas perícias, e os médicos legais, os auxiliares, que trabalham com eles lá dentro da medicina legal, onde fazem toda aquela série de exames posterior ao fato acontecido. Então, na delegacia de polícia, o delegado ele é o gerente. A lei diz que ele é o presidente
Ele é o gestor da delegacia e o presidente do inquérito. Então, ele quem direciona o inquérito nesse sentido. Agora, a investigação ela pode ser orientada, mas ela é nata do investigador de polícia. O bom investigador vai fazer a diferença sempre em qualquer investigação. Tá certo? Então, como funciona isso, André? Você chega à delegacia, e é um direito seu de qualquer cidadão, ser entrevistado ali com o delegado, se entrevistar com o delegado. A lei fala isso, você tem que... E o delegado também tem que ir ao local de crime. Em muitos casos no Brasil não vai, porque a carência é muito grande, então acaba indo um outro agente, algum outro policial, tentando fazer isso. Mas o delegado deveria, por lei, ir ao local de crime, não é? Aqui nós temos já essa prática relacionada no homicídio. O homicídio aqui já trabalha nesse sentido. E os agentes vão desenvolver toda aquela investigação relacionada àquele crime. Você vai partir do nada para você buscar todos os elementos que vai levar até a delegacia, esses elementos, né? As várias maneiras de você provar um crime, que nós o fazemos através das investigações, das diligências, para que o delegado possa orientar aos escrivães como materializar isso que nós estamos fazendo. Então, vamos traduzir isso aí. Chegou aqui um crime de homicídio na nossa delegacia. O delegado vai conversar, etc., vai chamar a equipe dele ali, olha, aconteceu isso, assim, 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 vamos ouvir aqui o que a pessoa tem que fazer aqui, chama o escrivão, faz uma ocorrência nesse sentido, faz isso, faz aquilo. Tem uma série de providências imediatas que o delegado já determina para você fazer. E a partir daí, a investigação cabe ao investigador. Tudo que eu busco lá fora, relacionado àquele crime, o correto é que eu traga até a delegacia e consiga materializar aquilo na forma de prova. E quem que é o ator nesse sistema que vai fazer isso? O escrivão de polícia. Então, o delegado determina, o investigador busca esses elementos e o escrivão materializa, dá corpo a tudo isso que nós estamos fazendo. Isso vai gerar o inquérito policial. E a partir daí, e aí nós temos também outros tipos de diligência. Por exemplo, nós temos um meio de prova que é feito pelos papiloscopistas, que trabalha um trabalho excepcional, por exemplo, na área toda a área digital, e hoje até de rosto, e tem uma série de outros trabalhos que a gente não vai dar tempo de falar aqui agora, que é feito por eles também. Só. Entendeu? E a partir daí, junta os laudos, junta tudo e foi feito. Então, há uma cadeia que tem que ser respeitada e que é feita lá dentro. O delegado, o escrivão, o agente, demais auxiliares que fazem parte disso aí. E só para finalizar, segundo a lei, a autoridade policial é o delegado de polícia e todos os demais, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Técnica Científica, Polícia Militar, agora, todos eles são auxiliares. Todos eles funcionam como auxiliar da autoridade policial. Isso não auxiliares, né? São assim, partícipes, né, de um processo que existe uma pessoa que é responsável por comandar, e aí tem que ter parceiros. É uma questão de interpretação. A lei não quis dizer que eles são auxiliares do delegado, não é isso. Eles são auxiliares da autoridade a quem a lei determinou, falou, olha, você vai fazer isso, você é autoridade para isso. Então não é o delegado de polícia, não. É a autoridade responsável pelos autos, né? Então, todos os demais atores, eles auxiliam no sentido de ajudar a formar a própria justiça, a juntar todos os elementos, ou da própria segurança, de fazer a segurança pública, em favor da sociedade. É nesse sentido, não é dizer que ele está subordinado a fulano ou ao Beltrano, não. É uma questão de lei, de hierarquia funcional e determinada pela lei. Então a lei fala, a autoridade policial, o delegado, e todos esses demais atores que funcionam, que orbitam aquilo ali, eles servem a auxiliar a esta prestação que será levada à sociedade. São membros que colaboram, né? E é claro que em todos os lugares tem que haver uma liderança, né? Certeza. Eu falo que o poder não admite a hierarquia é comum desde dentro da sua casa. Exato. Dentro da sua casa, na sala de aula, na relação de trabalho, a hierarquia social. Então, é normal que tenha hierarquia. Tem que haver a hierarquia. Ok. Dr. José Virgílio, vice-presidente da Ugoposse, meus agradecimentos e tomara que a gente não esqueça muito rápido o que aconteceu, para que daqui a uma semana a gente volte a ter aquela estigma de que a nossa polícia não funciona, que a nossa polícia é isso, que a nossa polícia é aquilo, que a gente tenha nesse momento algo que existe em outros países, né, que é o patriotismo, aonde as nossas forças, elas são valorizadas não só em situações como essa, mas 24 horas por dia, porque isso é um ato de
cidadania e de patriotismo. Eu acho que é o que falta aqui no Brasil. Reconhecer essa parte, né? Eu agradeço, sei que o tempo está acabando, eu quero aqui parabenizar os colegas, dizer que o mérito é todo deles que se dedicaram exclusivamente a essa investigação. É muito importante que eles continuem fazendo isso, não em nome próprio, para o seu ego, ou para massagear o ego, mas em nome da instituição que eles pertencem, que é importante que você tenha uma instituição fortalecida. E nós podemos dizer para vocês o seguinte, com o pouco que temos tentado colocar e levar para a sociedade o melhor que a gente pode. Agora, nós precisamos de um pouco mais e de melhores condições para que a sociedade sinta e receba da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, dos demais órgãos de segurança, o devido tratamento que a sociedade merece, que já está aí há muito tempo sofrendo, né, com essa, entre aspas, essa falta de segurança. Que não é bem assim, mas nós sabemos que falta ainda alguma coisa para ficar bom mesmo como a gente gostaria. E deveria ser, como sempre, né, prioridade, porque a medicina e a segurança pública podem determinar a nossa sobrevivência. Eu acho que ali tem que haver valorização, investimento e, principalmente, né, o ser humano. Saber quem está lá não é um bonequinho de videogame, não é descartável, é uma vida que está sendo colocada em defesa de outras vidas. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade, André, de você dar esse espaço para a gente falar um pouquinho da polícia, sobre a segurança pública. Eu sei que os colegas todos ficam satisfeitos quando vê alguém fazer a defesa. Você tem feito essa defesa. Agradecemos a você, TV Capital, toda a sua equipe. É a nossa obrigação, não é a nossa obrigação. Temos que mostrar bons exemplos. E lá as portas estão abertas, querem tomar um cafezinho conosco lá. Iremos com o máximo prazer. Já somos muito bem acolhidos quando vamos fazer as matérias. Leve os nossos agradecimentos aos delegados, aos policiais, e o respeito é recíproco que nós temos. E a gente tem que gritar pelo bem, porque o mal ele é pequeno, mas ele faz um alarde muito grande. O bem é grande, mas às vezes tem que ser silencioso, né? Tem que ser silencioso ou não reconhecido. Verdade. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, um bom dia, boa tarde a todos. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.